Olá, meus queridos irmãos. Hoje é dia 2 de julho de 2023 e estou muito. É um dia muito especial para mim, pois há 2 dias atrás fui informado que venci um prêmio de melhor trilha sonora e música original. E é um prêmio que eu estava esperando já há muito tempo, há muitos anos, e finalmente esse prêmio chegou. Então vocês estão vendo ali atrás, para melhor trilha sonora e melhor design sonoro. Então o filme já está com 8 premiações, 8 premiações coletivas, uma nomeação, finalista em mais 2 festivais, e prêmios individuais. Eu já recebi 4 prêmios individuais, 3 de melhor design sonoro e 1 por melhor trilha sonora, música original, como vocês estão vendo aí atrás. E eu liguei para o Festival Independente na Califórnia, em Los Angeles, e eles me afirmaram que podem, óbvio, senhor, que é assunto óbvio que é assunto teológico, senhor. Eu só estou dando uma comunicação que eu ganhei um prêmio. Todo domingo a mesma coisa. Bom, mas vamos voltar. Eu liguei para o Instituto em Los Angeles, eles afirmaram que mandarão para mim o prêmio, o troféu, e o show de gala será no próximo ano, aonde eles dão todos os finalistas e você vai lá e recebe o prêmio. Então estou muito contente, agradeço o apoio de vocês. Vocês têm me ajudado muito nessa trajetória depois do falecimento do meu pai, que foi muito difícil. E foi 1 ano e 5 meses de muita correria, de muita luta e de grande impacto na minha vida e na vida de minha família, e como na de vocês também. Mas eu estou muito contente, vocês me ajudaram muito, vocês me deram um esforço, vocês... Tudo bem, Júnior, não se preocupem. Vocês me ajudaram muito nessa trajetória e vocês oraram muito por mim, por minha família. Temos tido grandes vitórias. Uma das vitórias que eu não falei para vocês foi de um caso que eu estava ajudando nos tribunais da Flórida, e a pessoa tinha sido acusada de uma coisa que ele não fez, e eu fui em todas 4 dias na corte, no tribunal. No dia do julgamento fui lá e a pessoa finalmente confessou que ela tinha inventado toda aquela história. Então temos tido vitória atrás de vitória, vitória atrás de vitória nesses últimos 5, 6, 7 meses. E vocês fazem parte dessa vitória também por terem me ajudado muito com as suas orações, lágrimas e etc. Mas vamos para o que importa. O que importa é a palavra de Deus, é a coisa mais importante. E eu venci um prêmio, mas a Bíblia diz que somos o quê? Mais que vencedores. O que mais você pode ganhar nessa vida? Você venceu o prêmio. Você venceu tudo. Você recebe tudo aquilo que é dado a você. Você vence. E aí vem a Bíblia e diz, mais que vencedor. O quê? A coroa que receberemos de Deus.
E para tudo isso, você tem o quê? A visão espiritual. A visão espiritual, você tem que adquirir essa visão espiritual. E como você pode ter isso? Como você pode ter? Você pode ter pela oração, pela pureza de coração, Mateus 5:8. Isso implica santificação. Uma pessoa, uma vez eu fui entrevistado na frente da Casa Branca, e ela perguntou o que era ter uma vida, mas do jeito que ela perguntou, no inglês eu não conhecia a palavra. Aí eu perguntei, mas o que quer dizer essa palavra? Ela disse, é uma vida santa. Eu falei, sim, é muito simples. A vida santa é uma vida separada. A vida separada é o quê? Comunhão com Deus. Você tem a comunhão com Deus e você é separado, você saiu do mundo. A eclésia, a igreja, aqueles que saíram para fora do mundo. E eu disse para ela, você sabe qual é a definição disso? Da vida separada? Fora do pecado. E você sabe o que é o pecado? Ela disse, não. Eu falei, os soldados romanos, quando competiam, em suas competições, eles pegavam arco e flecha e jogavam ao alvo. Quando você errava o alvo, eles gritavam, pecado. Você errou o alvo. E ela agradeceu e continuou com as suas entrevistas. Mas tudo isso, o quê? A visão espiritual, ela implica na santificação. Hebreus 12:14. E ela é concedida pelo quê? Pelo Espírito Santo. João 16:13-16. E como você aprecia tudo isso? Pelo telescópio da fé, Hebreus 11:27. A fé é o bálsamo amigo nas dúvidas e aflições. Com uma visão celeste, ela é realizada. Salmos 17:5. Muitos terão uma visão triste ao acordar. Muitas pessoas já acordam reclamando. Eu vi uma vez uma entrevista que a pessoa dizia que já acordava xingando um palavrão. Por quê? Porque ele tinha uma vida amarga. Ele tinha uma vida desprezível. Não tinha gozo em sua alma. Não tinha felicidade. Ele só tinha aflição. Porque não tinha a fé, que é o bálsamo amigo nas dúvidas e aflições. Isso que Paulo, os apóstolos, Cristo tinha em suas aflições e suas perseguições. Eles tinham visões celestes. Uma visão celeste era realizada, que você pode encontrar em Salmos 17. Sim. Contemplaremos o Rei nessa visão celeste que é realizada, Isaías 33:17. Veremos a glória de Jesus, João 17:24. Teremos uma realidade, 1 Coríntios 13:12, Apocalipse 22:3-5. Olhemos a Jesus e seremos transformados em glória, 2 Coríntios 3:8. A Bíblia diz que na ressurreição, o quê? Um átomo de tempo. Seremos transformados em um átomo de tempo. E estaremos quê? Com o Senhor para sempre. Estaremos ali com Cristo para sempre, em mansões celestiais. Mas qual é as coisas que são requeridas para isso? A grande necessidade cristã. Existe uma grande necessidade cristã e, por natureza, nós somos cegos para as verdades espirituais e contidas na Bíblia. A ciência diz que leva 13 segundos para você rejeitar uma coisa. E no mundo de hoje, onde temos uma dialética negativa muito forte, as pessoas não conseguem ver a verdade. A verdade está
em seus olhos. Mas tudo tem a dialética negativa. Os homens, quando viviam nas cavernas, já desde o mundo pré-histórico, toda vez que você saía de sua caverna ou de sua habitação, eles já tinham medo. Por quê? Porque podia quebrar uma perna, podia cair, bater com a cabeça. Então era sempre uma coisa negativa. Existia sempre uma coisa negativa. E a ciência não sendo avançada em seu tempo, eles tinham muito medo. Então o quê? Existia sempre uma dialética negativa. Tudo era negativo. Pode alguma coisa boa vir de Samaria? Pode. Era sempre negativo. Tudo era negativo. Tudo. As pessoas eram sempre negativas. Os sacerdotes eram negativos. Os fariseus, os saduceus, tudo era uma choradeira. Sempre estavam chorando, reclamando. Por quê? Não tinha... Eles tinham cegueira espiritual. E Cristo poderia dizer, bom, há grandes sacerdotes em Israel, grandes conhecedores da lei, dos quais até eu encontrei quando tinha 12 anos de idade. Mas eles são hipócritas, que Cristo mesmo disse. Fazer o que pregam, mas não fazer o que fazem. Por quê? Eles tinham cegueira espiritual. Nas lutas e nos contratempos da vida, elas desviam os nossos olhos do alvo. Assim como os soldados romanos, com arco e a flecha, cometiam pecados, erravam o alvo. Esses contratempos da vida desviam os nossos olhos do alvo, que é a soberana vocação. E a Bíblia, a fonte de conforto do homem para os nossos males. O maior fortificante espiritual. Deus é o único poder de abrir os nossos olhos. Segundo a Reis, que diz assim, segundo a Reis 6, 16 e 17, e ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavaleiros e carros de fogo ao redor de Eliseu. O mundo preternatural tornou-se o mundo natural, aonde que a nossa cegueira espiritual pode ser aberta para vermos o mundo do mundo preternatural. E aquele moço desesperado teve seus olhos abertos. E aí sim, ele pôde ver que era mais o que estavam com ele do que estavam contra. Só Deus pode fazer isso. Deus quer que vivamos mais por fé do que por visão. 1 Coríntios 4, 18. A Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Mas se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. A minha alma, o centro das paixões, que acalenta as paixões. Quando Deus abre os olhos de nossas almas, então vemos essas grandes maravilhas.
e seu cuidado paternal até os pássaros. Atos 17, 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vós, poetas, disseram, pois somos também a sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou prata, ou pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em consta os tempos da ignorância. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Vivamos por fé, mais do que a visão. E ele, quando ele abre os olhos, nós vemos esse cuidado paternal, até mesmo pelos pássaros. E que Jesus sofreu, que assim chegamos à conclusão de que relativamente nada sofremos. Porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E somente isto. Somente por isto. O céu é o nosso lar. Quando morremos, nós passamos desta vida para a morte. E lá ficaremos até o arrebatamento da igreja, o rapto da igreja. Aqui não temos pátria permanente. Por isso que dizem que o céu é nosso lar. É como o nosso lar. E vamos orar como Davi, no Salmo 119, 18. Em obediência, porque isso é a prova da nossa fé. Os que invocam o nome de Deus são 3 classes de pessoas. Os que fingem servos dele. Muita gente finge estar na igreja. Desafortunadamente, a igreja tem sido um local onde existe muito fingimento. Você não pode fingir ser um faixa preta. Tem canais de YouTube onde as pessoas se dizem faixa pretas e essas pessoas vão atrás deles nessas escolas e os desafiando. E diz, você não é faixa preta. Quem lhe deu essa faixa preta? Porque a comunidade das artes marciais é uma comunidade um tanto fechada e um professor conhece o outro. Um professor vai conhecendo uma academia, então, de quem você recebeu essa faixa preta? E a pessoa não sabe, não diz, por quê? Porque ele finge. E desafortunadamente na igreja não acontece isso, porque é só uma coisa de boca. As pessoas se intitulam uma coisa e assim é. Uns se dizem apóstolos, outros se dizem pastores, outros se dizem levitas e ninguém questiona pelas suas ações. Por interesse pecuniário. Muitas pessoas têm interesse na igreja. Por quê? Porque ali ele vê uma coisa, uma pessoa, uma coisa que ele pode manipular. Ele tem interesse por aplausos do mundo. Muitos religiosos, muitos presidentes vão lá na igreja, estão lá com seu terno e gravata. Mas o pastor não diz que ele está cometendo crimes. Por quê? Porque ele quer aplausos do mundo. Os que enganados pensam que são servos dele. Não vos conheço, ele dirá.
profetizam em nome de Deus, tomam pelo Espírito, falsa testemunha. Cuidado com as falsas testemunhas. Lembrem o que aconteceu com Jezebel. Expulsam demônios, fazem maravilhas. E os que realmente são servos deles são os que nasceram na família de Deus. João 3,3. São os que produzem frutos. Pelos frutos conhecerão o quê? A árvore. Ou pela árvore conhecerão os frutos. A confiança absoluta é em Cristo. Arrependimento do pecado. Muitas pessoas não se arrependem do pecado. Não se arrependem. E dizem que Deus perdoou. Como Deus perdoará o seu pecado se você não se arrepende? Não tem obediência a preceitos divinos. Como fazer isso? Como? Temos que estar firme na fé. É necessário estar firme em fé ou crença. Isso é necessário, é imperativo estar firme na fé do poder do preternatural, do sobrenatural, do Evangelho, para que não desanimemos. Em sua divulgação, Romanos 1,16. Não devemos ser como um guerreiro que perde a confiança na vitória e retira-se, mas sim confiantes na vitória. No mundo secular, quem entra numa luta de boxe, no ringue, ou seja lá que for de luta, se ele já está com medo de entrar, ele já está derrotado. Tinha um grande boxeador e todo mundo tinha medo dele. Todo mundo tinha medo. O nome dele era Mike Tyson. Todo mundo tinha medo. Um entrou no ringue sem medo dele, deu um soco nele e derrubou ele. Por quê? Porque ele tinha confiança na vitória. E daí que ele era o Mike Tyson? E daí ele pensou. Ele foi lá e derrotou ele, porque ele tinha confiança. Um guerreiro que perde a confiança na vitória, ele já está derrotado. E não podemos perder essa confiança, porque é mais o que está por nós do que está contra nós. Somos mais que vencedores. Na fé que reconheceu a eficácia da oração, não devemos ser duvidosos para não sermos comparados às ondas do mar, que vêm e que vão, vem e vai. Tem gente que tem essa fé. Um dia ele crê, outro dia ele não crê, fica difícil. Na fé, quando as doutrinas e princípios do Evangelho, na fé para enfrentar os desgostos, como Abraão e Jó. Na fé que aguarda as promessas. Muita gente, quantos anos esperam por uma promessa? Quanto tempo eu esperei pelo meu primeiro prêmio? Quantos anos eu esperei e me preparei? Colocando outras diversões. Muitas pessoas diziam, não, tem uma festa nesse lugar. Assim, não posso ir porque eu tenho que treinar o meu instrumento. Eles achavam loucura. Mas hoje, finalmente, estou colhendo isso do que eu plantei. A fé, esperança e caridade. Como pode ser obtida e aumentada? Romanos 10:17, João 5:39, Atos 17:11. Vamos lá. Ora, estas foram as mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Olha aqui. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam as Escrituras. As palavras examinavam cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Vamos examinar as Escrituras. E eles sentaram e examinaram. Será que é isso mesmo?
Será que esse boato é verdade? Será que essa mentira que está sendo dita pode ser verdade? Ou é uma mentira? Ou essa verdade pode ser uma mentira? Não vamos questionar? De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas, da classe nobre, e não poucos varões. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e o quê? Criaram confusões nas multidões? Examinando as Escrituras. Na fé, na esperança e na caridade. Que acompanha a fé. O que acompanha essa fé? Tiago 2,17, Romanos 3,31. O que diz a fé? O que diz Abraão da fé? Hebreus 11,8. Moisés, Hebreus 11,24. Jó 19:25. Os três hebreus, Daniel 16 e 17, que não se dobraram ao rei. Como somente e pode se agradar a Deus. Qual é a diferença entre a fé e a crença? Mateus 17:20, Tiago 2:19. O que será? Como deve ser a fé do cristão verdadeiro? Apocalipse 14:22. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz, o que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, é já vinda a hora de cegar, porque já é a seara da terra está madura. E o que ele estava sentado sobre a nuvem, meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo, que já era no céu, outro anjo, qual também tinha a foice aguda. Como leva a fé? Qual é o resultado que venceremos? Apocalipse 3:21. Palavras de Cristo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A esperança. Qual é a esperança do cristão? 1 Coríntios 15:51. 1 Tessalonicenses 4:16. Qual era a esperança de Paulo? 1 Timóteo 1:12. 1 Timóteo 1:12. Vamos lá. Qual era a esperança de Paulo? E dou graças
ao que tem me confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Qual era a esperança de Paulo? Ser confortado por Cristo. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei a misericórdia, porque fiz ignorantemente na incredulidade. Isso é até interessante que uma pessoa perguntou, se você blasfemar contra o Espírito sem saber, ora, se você está na ignorância e você era blasfemo pela ignorância e na incredulidade, tudo bem, mas tem pessoas que blasfemam sabendo. Mas essa era a esperança de Paulo, que era confortado por Cristo. E por que devemos ter tal esperança? João 14, 1, 3. Quais são as moradas prometidas? Apocalipse 21, 2, 4, para o que vence. E se temos tal esperança, o que devemos fazer? Anunciar às outras pessoas. E o Espírito Santo faz a parte dele. Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E disso o resultado que vencemos. Apocalipse 3 e 21. A caridade. Desafortunadamente, o amor tem sido uma palavra banal. Eu amo meu telefone, eu amo batata frita. Eu conheci uma moça uma vez que disse, eu amo o meu telefone. Então, desafortunadamente, tivemos que mudar isso para o quê? Caridade. Com o objetivo de Jesus a sua vida pelos seus amigos. Tito 2,14. O amigo dar a vida para os seus amigos. Assim fazendo, os que nos ensinou. 1 João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E com que amor devemos também nós amar? Romanos 12, 9 e 10. E qual o benefício do amor? 1 Pedro 4, 8. Devemos amar ao próximo. Quem não ama seu irmão, o que diz a Bíblia? Permanece na morte. Se as pessoas não amam umas às outras, eles permanecem na morte. E quem está na morte não é do reino dos céus. Então, por aqui hoje terminamos esta mensagem. Eu vou tocar um pouco para vocês.
Bom, então, quero agradecer a todos que compareceram. Ok. Denis Lopes, muito obrigado. Solange Sol. Riva, muito obrigado, Isabel. Bom, será uma live curta hoje. E estaremos fazendo outras lives no decorrer da semana. Vou tentar terminar o estudo sobre o milênio e as eras divinas através das épocas, e estaremos então concluindo essa live de hoje. Miriam, muito obrigado. Vamos orar rapidamente. Muito obrigado, Wellington. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais este dia que estamos na tua presença, por este domingo abençoado. Venho aqui, Senhor, agradecer por todas as vitórias que temos recebido através desses meses. Tu tens nos sustentado e sustentado as pessoas desse canal, Senhor. Mostrado grandes maravilhas, nos abençoando todo dia com grandes vitórias, nas lutas, mas nos dando grandes vitórias. Quero pedir, Senhor, nos dê um dia abençoado hoje, uma semana abençoada para pessoas do canal. Cura os que estão doentes, os que precisam de trabalho, para que o Senhor prospere a vida financeira, para que o Senhor venha os abençoar espiritualmente e materialmente também, Senhor. Cura as pessoas que estão doentes, que estão em depressão, do câncer, as pessoas, Senhor, que têm AIDS. Cura, se tiver alguém neste canal que está, Senhor, padecendo deste mal, dessa doença, que essa doença seja repreendida no nome de Jesus Cristo, que essa doença vá embora no nome de Jesus Cristo. Tu nos deste autoridade, Senhor, sobre as doenças, sobre os demônios, e disseste que nem mesmo o inferno prevaleceria contra, as portas do inferno não prevaleceriam contra a tua igreja. Esta é a ordem que tu nos deste: ir pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, expulsar os enfermos, expulsar os demônios e curar os enfermos. Venho te agradecer, Senhor, mais este dia, em nome de Jesus. Amém. Bom, Aline, muito obrigado. Antônio Trindade, muito obrigado. Se alguém tem alguma pergunta... sim, pode fazer. Não, nunca ouvi falar desse pastor, não. John Harper? Não, nunca ouvi falar nele. Um abraço, irmã Silene, um abraço também. Carretas, Ulisses Jaqueto, 46 carretas de abraço, muito obrigado. Isabel, muito obrigado. Sandra, muito obrigado.
Avelina, obrigado. Miriam, muito obrigado. Irmã Solange. Ah, interessante, o último herói do Titanic, deve ser uma bonita história, né? Eu também estarei fazendo lives com pessoas que conversaram com meu pai, se vocês quiserem participar. Você aparece, claro, na live junto comigo. E a gente vai conversar um pouco sobre o que vocês conversavam. Sueli Lima, muito obrigado. Bom, pessoal, agradeço a vocês a atenção. Vou então me retirar. Um abraço a todos. Deus abençoe. Muito obrigado.